Oi, eu sou chefe Bernadette Megumi e eu ajudo as pessoas que querem aprender a culinária japonesa raiz. E nesse vídeo eu vou desmistificar essa crença de que os ingredientes são caros ou difíceis de achar. E muitas pessoas me falam que não se animam para aprender a culinária japonesa porque os ingredientes são caros, é difícil de achar, são importados, é difícil de entender as receitas. É disso que eu vou falar aqui. E a primeira coisa que você precisa saber é que sim, a culinária japonesa tem também um prato caro, sofisticado, usando ingredientes caros, sim, como peixe cru, frutos do mar, algas mais caras, mas também existem pratos mais simples do dia a dia, usando, por exemplo, frango, cebola, coisas mais simples do dia a dia. E outra coisa que você precisa também entender, que se você entender bem a tradição do Japão, não sei se vocês já viram meu vídeo número 1 do outro dia, que eu falei sobre a história do Japão. A história do Japão, ele é muito longo, ele começa lá 14.000 antes de Cristo. Então, assim, é muito longo. Então, se imagina um povo que já vem, né, lá muito mais antigo que a gente, passa por guerras, passa por, né, que mais? Dificuldades, ou então acontece algum terremoto, alguma coisa assim da natureza. Então, assim, eles têm que também saber se virar com ingredientes mais simples, né? Não dá para fazer com coisas tão caras assim. Então, pensa bem sobre isso, né? Sobre a culinária japonesa. E a melhor maneira de superar essa crença limitante é você conhecer quais são os principais ingredientes utilizados na culinária japonesa, tá bom? E eu separei em 4 grandes categorias, que é tempero, ingredientes mais usados, utensílios e técnicas de cocção. Tempero. Para se preparar a culinária japonesa, você precisa sim ter os seguintes temperos. Esses são os principais. Eu coloquei numa sequência que você vai achar estranho, mas lá na frente, na técnica de cocção, eu vou explicar melhor. Açúcar. Sim, a culinária japonesa usa açúcar como tempero. Quem não pode consumir açúcar, utilize adoçante. O sucralose fica bem legal. O sal, procure usar o sal marinho, vinagre, shoyu, miso. Miso é aquela pasta de soja. E óleo de cozinha, você vai precisar, né, óleo de cozinha. Para fritar, você vai usar óleo de soja e para refogar, você use o óleo de girassol. Quanto à marca dos temperos, você escolhe. Eu, por exemplo, açúcar, eu prefiro sempre usar açúcar cristalizado. Eu gosto de usar coisas orgânicas. Eu acho que dá uma mudada, muda bastante ao invés de você usar um refinado. O sal também, né? Usar um sal marinho, um vinagre de arroz. Às vezes tem lugares que não tem vinagre de arroz, procura um vinagre de uva ou de maçã. O shoyu miso, compre o que você tem, acha aí no mercado perto da tua casa, tá? Claro, eu sempre vou falar de preferência as boas marcas, mas o que você já acha aí no mercado já dá para fazer a comida japonesa. O shoyu, graças a Deus, a gente tem muitas variedades hoje, né? A gente fica meio perdidinho, qual shoyu eu vou comprar, né? Eu acho que o melhor shoyu que você tem para preparar a culinária é o shoyu tradicional. E outra coisa que eu vou falar compra já logo de cara 1 litro, que garrafão grande assim, e também compra uns pequenininhos para você deixar na mesa, né? Aí, daí você não precisa ficar lá abastecendo, né? Então você já tem uma na mesa e uma lá no armário. Esses que eu falei agora são os principais, tá? Esses não podem faltar. Você vai fazer culinária japonesa, não pode faltar, que era o açúcar, né? Agora eu vou falar, não vou dizer secundário, mas assim, você consegue fazer comida japonesa sem ter eles, mas é melhor tê-los. Bem assim, tá? O que seria? Dashi.
né, que o pessoal chama de hondashi, né, porque hondashi é uma marca, né, que seria aqueles temperos de peixe, né, a gente usa muito em várias coisinhas aquilo lá. Alga combo, eu sei que alga combo não é muito barato, mas também não é tão caro, gente, vale a pena você ter alga combo. Saquê culinário, mirim, mirim é um saquê licoroso, óleo de gergelim, molho inglês, tenha também o wasabi, mostarda japonesa, que é o karashi, que mais? Talvez uma vez ou outra vai usar o ketchup, que mais, hein? Se você quiser deixar comprado aqueles temperos, inclusive já da culinária asiática, que é o hoisin, esses molhos aí, também é legal deixar comprado. E além disso, tem também as algas, né? Então, você vai precisar mais para frente alga nori, alga wakame, se puder, deixa já comprar também alga hijiki, gergelim preto, gergelim branco, pode ser aquele, hoje em dia estão vendendo até misto, né? Pode ser também. Tem uma pimenta japonesa que se chama shichimi, que são 7 ervas, e a pimenta itimi, né? Você vai, às vezes você vai no bairro da Liberdade, você acha lá, tá? Shiitake seco, compra um pacote de shiitake seco, é legal ter isso aí também. E claro, não pode faltar o arroz japonês, né? Pode ser grão curto, pode ser grão longo. Eu vejo assim no interior, você vai lá na cidade de Jacareí, por exemplo, lá vende umas 3 marcas de arroz. Tem uma marca de arroz que se chama Momide, isso aí você acha quase em qualquer mercado aqui da cidade de São Paulo, tá? E aí vou te dizer uma coisa, muitas das crenças limitantes quanto aos ingredientes, as pessoas às vezes se barram por causa da validade, né, do produto. Falam, eu já perdi, eu já joguei fora. Então será resolvida aqui. Agora eu vou dar umas dicas bem legais, porque tem muita coisa que você sabia que pode ser guardado em geladeira, freezer. E a durabilidade aumenta muito sem perder a qualidade. Eu vou explicar como você vai fazer isso de cada ingrediente agora. Alga nori é o que todo mundo perde mais, né? Fala, murchou, joguei fora, ficou ranço, né? Tá, primeiro eu vou ensinar como é que se conserva. A alga nori é uma alga, assim, é uma folhinha quadrada que o pessoal usa para fazer sushi, né? Essa alga, ele é uma coisa que, como fala, umedece muito rápido. Eu quando falei umedece, lembrei de uma coisa muito importante. Todo dentro do pacote de alga nori ou outros insumos que vêm, inclusive do Japão ou de fora, tem um saquinho branco dentro. Aquilo lá é para combater a umidade. Então, quando você abre a embalagem, não joga fora aquele pacotinho branco, tá? Aquele sachêzinho branco, que aquilo lá é para combater a umidade. Então, enquanto você deixa ele lá dentro, a alga vai continuar fresco, vamos dizer assim, vai deixar crocante, tá bom? E outra coisa, a alga nori, como eu falei, ele pode ser guardado no freezer, não é nem na geladeira, tá? No freezer. Sabe freezer onde fica congelado? É lá mesmo que você vai guardar, só que eu vou explicar como. Na hora que você tira a nori, a hora que abre, corta, né? Você tira a quantidade de nori. Se você compra aquele pacote que contém 50 ou 100 unidades, ele já vem num saco que tem aquele zip, né? Mas quando você compra de 10 unidades, ele não tem esse zip. Então, quem comprar esse 10, embrulha naquele filme, né? Aquele filme plástico, veda bem para não entrar o ar e guarda lá no freezer. E quem comprar a de 50 e 100 é só fechar bem. Você confere se fechou bem, porque se fica uma fendinha aberta, começa a entrar o ar dali e começa a umedecer, tá? E você coloca no freezer, num lugar onde não coloca peso em cima. Geralmente, assim, as geladeiras têm um compartimento assim estreito, vocês procurem colocar nesses lugares assim, que você acaba não colocando peso em cima, tá?
A mesma coisa, faça também para guardar a alga kombu. Tá? A alga kombu também é legal guardar na geladeira. Na geladeira não tem uma gavetinha lá que você... todo mundo guarda, né? Umas coisas ali na gaveta. Então, você guarda lá. Pode ser ali ou no freezer também. No freezer dura muito mais, tá? Mantém sequinho, né, o produto. Porque a alga kombu, se você guarda no armário, pega rapidamente a umidade, aí vai comprometendo a qualidade. Tá? Se você guarda no freezer, vai continuar mantendo aquela crocância, aquele frescor, o aroma da alga kombu. O wakame também é a mesma coisa, tá? O wakame já não precisa guardar no freezer, pode guardar numa gavetinha, na portinha da geladeira. Ele não tem tanta, assim, não precisa ter tanto cuidado quanto alga, nori e kombu. E a outra coisa, assim, ao abrir a embalagem das algas, eu já falei, para não jogar fora aquele sachêzinho, né? Tá? Eu vou falar de novo porque as pessoas acham que é para jogar fora, mas não pode jogar fora, tá? O shiitake seco também. Shiitake seco, se você abre, se usa e você guarda no armário, aquele shiitake vai ficando úmido. Então, principalmente na época que chove muito, a umidade do ar é maior, então o shiitake também vai ficando meio úmido. Aí vai perdendo o sabor e o aroma, tá? Então o shiitake seco também guarda ou na gaveta da geladeira, ou no freezer, ou na porta. Shiitake não precisa ter tanto cuidado quanto a alga nori. O tempero de peixe, né, o hondashi, todo mundo conhece como hondashi, né, que a gente acha em qualquer mercado, esse também. Eu acho que lá dentro deve conter o que? Uns 6 pacotinhos, né? Aqueles sachêzinhos. Então, quando você abre usa, fecha, né? Fecha assim. Eu coloco sempre um clipe e eu guardo sempre na geladeira, senão vai umedecendo, tá? Então, o dashi também guarde na geladeira. Deixa eu até aproveitar e falar aqui que eu lembrei de uma coisa que eu nem falei em lugar nenhum: chá verde. O chá verde também, gente, guarda na geladeira, no freezer. Assim, se você abre a embalagem do chá verde, na hora que você vai guardar, você dobra bem, coloca um clipe para não entrar o ar e coloca na porta da geladeira ou do freezer, tá? E dura bastante e não perde o aroma. O miso você guarda num pote, abriu o miso, usou o miso, o ideal é você guardar na geladeira, num lugar bem... pode ser mais na parte inferior da geladeira e num pote com tampa, tá? Daí você o miso não acaba pegando o cheiro, né? O miso é uma coisa muito delicada, pode pegar bolor, né? Então, você guarda direitinho, também dura, vai embora, tá? Sake e mirim. O sake culinário, mirim culinário, eles são também melhor guardar na geladeira, porque com o tempo vai perdendo a validade. É só vocês olharem a embalagem do fabricante que eles explicam, né, como é que conserva, tá? Mas a dica que eu tô dando aqui é que você pode usar a sua geladeira e o freezer como sua grande despensa. Então, quando você for fazer compra grande, sei lá, você vem do interior para São Paulo, vai no bairro da Liberdade, já compra bastante. Aí você deixa armazenado dentro do freezer. Mesmo que não estiver aberto, você guarda assim, coloca numa caixa de plástico e guarda no seu freezer. Aí a hora que você for fazer comida japonesa, você sempre tem, né, aquele ingrediente aí na mão, não é? Sabe o que você precisa saber, inclusive dos temperos? Muitos dos temperos japoneses, como o shoyu, miso, sake, mirim, todos eles são à base de fermentação, tá? É bem interessante. E aí eu vou falar rapidamente do que é feito cada ingrediente desses temperos. Por exemplo, o sake licoroso mirim, qual é a diferença também, né? O sake, ele é seco, e o sake mirim tem um açúcar, tá? Então, assim, você quer realçar mais o açúcar, que nem o teriyaki, você vai usar mais o mirim. O sake é mais para tirar o cheiro, né, do peixe, então você vai usar um sake seco, tá? Ambos são feitos
através do arroz. Então, para fazer o saquê, o ingrediente principal é o arroz. Eles usam um fermento próprio para fazer o saquê. E a água é muito importante. Tanto que no Japão, não é em qualquer lugar que tem fábrica de saquê. Aqui no Brasil também nós já temos fábrica de saquê. Bacana, né? Eu sei que aqui perto no interior de São Paulo tem, né, uma cidade aqui que produz também saquê e um saquê de boa qualidade, inclusive. O shoyu, vou no shoyu, que é um tempero mais usado, né? O shoyu é feito à base de soja, mas também se usa trigo. Essa informação que eu estou falando é muito importante porque eu sei que os celíacos não podem comer coisas que contêm trigo. Então, na hora que você for comprar shoyu, principalmente quem não pode ter contato com glúten, dá uma conferida se aquele shoyu foi utilizado trigo, tá? É uma dica bem importante que eu estou dando aqui. E hoje em dia, inclusive, tem shoyu de fermentação natural usando apenas soja e sal e evidentemente a água, né? Mas só esses elementos, tá? Então, existem shoyus assim, caros, mas são ótimos shoyus, vale a pena para quem não pode glúten, tá? Mas os shoyus normais, entre outros ingredientes como trigo, milho, né? Cada um tem uma função, o trigo, o milho tem uma função, tá? E claro, o fermento, a água e o sal, tá? Outra coisa, o shoyu usa bastante sal, então quem tem pressão alta, confere lá no rótulo nutricional qual é a quantidade de sal que contém, tá bom? Miso. Miso também é feito à base de soja, muito parecido com o shoyu. Aliás, primeiro surgiu o shoyu não, miso. Quando foram fermentar o miso, começou a juntar um líquido em cima, que é, na verdade, o shoyu mais nobre, que se chama tamari. Tamari é aquela coisa que se junta a algum lugar, assim, é uma coisa que juntou, né? Aí, então, quando começa a fermentar, maturar o miso com o tempo, começa a juntar um líquido. E é esse líquido que alguns fabricantes retiram, não jogam fora e transforma ele em shoyu. É um shoyu muito saboroso, tá? Mas o que eu quis dizer é que a base do preparo do miso e shoyu são muito parecidos. Difere muito na quantidade da água só e o tempo da maturação, tá? Que mais que é legal vocês saberem? Eu já falei sobre o gluten free, né? Tá. É legal que aqui no Brasil agora tem um gluten free, né? Shoyu gluten free, tá? E o dashi, né? O tempero de peixe, ele é feito à base de peixe, sim. Mas também tem glutamato monossódico, tá? Então, quem tá evitando esses aditivos químicos, tá? Então, usem os recursos naturais, usando peixinho seco, essas coisas, tá bom? O vinagre que os japoneses usam muito é o vinagre de arroz, né? Então, tá aí, novamente, é uma fermentação do arroz, tá? Então, aí, para fazer qualquer tipo de preparo, desde sushi até sunomomo. O óleo de gergelim, ele é feito com o gergelim tostado. Na hora de você comprar o óleo de gergelim, presta bem atenção. Tem o óleo de gergelim mais branco, mais claro, e o óleo de gergelim um tom mais escuro, tá? Então, você dê preferência ao óleo de gergelim de tom escuro, que tem um aroma melhor, tá? Esse também é um ingrediente meio caro, mas, gente, olha, vale a pena. Compra aquelas garrafinhas, eu acho que o que ele tem? 300 ml? Compra uma da 300 ml, você não vai se arrepender. Ele não estraga, deixa lá no armário que não estraga, tá? Eu acho que é isso, viu? De temperos e ingredientes é isso. Já que estamos falando sobre do que é feito cada tempero, você não tem curiosidade de saber do que é feito as algas? Eu vou falar então sobre isso.
Vamos começar pela alga kombu. A alga kombu, as melhores algas kombu são do mar do Japão. Tem uma marca lá que se chama Hidaka, que é do norte do Japão, da região de Hokkaido. Dizem que são as melhores algas, né? E a alga kombu, ele tem uma espessura mais grossa, tá? E essa alga é usada só para tirar dashi, não é só para tirar, né? Mas para tirar o dashi, claro que tem preparos com alga kombu e tal, mas se usa muito para tirar dashi, tá? E a alga wakame, ele é muito parecido com kombu, só que o wakame, não sei para quem entende japonês, até a palavra, né, é um brotinho, né, como fosse um brotinho, tá, de algas, né, então, ou seja, ele é um brotinho novo, né, da alga kombu, então é mais molinho e se usa mais para saladas, sopas, né. Então, assim, você vê que todos eles são plantas. Não tem nada assim, sofri uma transformação. A alga kombu é interessante que você retira do mar, eles secam, tem um jeito lá um dia, se eu tiver oportunidade, vou mostrar material, assim, como é que eles secam isso, como é que é esse processo, né, da secagem das algas. Mas geralmente eles fazem isso no inverno, com o sol, e depois eles guardam, porque no inverno também o ar é seco, e guarda, então não sofre muito a umidade, essas coisas, né? E a alga wakame também, ele é uma coisa natural, é uma planta do mar, né? A alga nori, ele sofre um pouco a transformação, ele é retirado, uma alga mais gosmenta, vamos dizer assim, e aí ele sofre uma transformação humana, é como se fosse produzir papel, tá? Eles colocam numa peneira e aí vai drenando a água, o líquido, e vai ficando só a parte da alga, e dali eles pegam as folhas e recortam no tamanho que é comercializado, né? Aí tem a alga, outra alga que tô falando pouco, mas tem uma alga hidi, que parece um grãozinho de arroz. Isso aí também usa muito em cozido, em colocar em arroz, assim. Ele tem uma característica um pouco diferente das outras algas, mas é uma alga também muito nutritiva, ela. Eu acho que é isso. Sobre as algas, eu expliquei sobre as algas. E aí vou falar agora também sobre os ingredientes, né? Que eu já falei dos temperos, agora eu vou falar dos ingredientes. Quais são os ingredientes mais usados no Japão? Os japoneses, além de comer peixe em geral, aliás, no Japão tem uma variedade imensa de peixes. Mas eu vou falar dos peixes aqui do Brasil. Quais são os peixes mais consumidos na culinária japonesa que a gente acha no mercado aqui nacional? O salmão é número 1, né? O atum também, né? Eles são usados para o sashimi. Aí você vê lá no mercado, você vê outros peixes, né? Quais são os peixes que se usa mais na culinária japonesa? Vamos lá. Anchova, tem olho de boi, né? Que é o buri. Se eu errei o nome, vocês podem me dar bronca lá no comentário, tá? Se usa muito cavalinha, né? A cavalinha é um peixe, se você cozinha, ele fica meio seco, né? O japonês come muito ele como um ceviche, tá? Nossa, é uma delícia. Tem também sororoca, que é mais próximo do sawara japonês, que dá para fazer coisas maravilhosas, deliciosas, né? Tá? E aí tem o pargo. Que mais, gente? Ai, meu Deus, tem tanto peixe, né? Aqui no Brasil também, graças a Deus, né? E aí tem os frutos do mar, que usa muito também na culinária japonesa, que é o camarão. Na culinária japonesa usa mais aqueles camarões mais graudinhos, né? Os maiores, os mais caros, né? E usa bastante a lula, tanto no sashimi quanto em cozido, em várias coisas aí. O polvo também usa bastante, e os mariscos, mexilhões, né? O japonês gosta muito também das ovas, né? Então fica lá, assim, atrás das ovas. Eu gosto particularmente das ovas de ouriço do mar. É uma delícia.
Só que você não acha isso em qualquer lugar, né? É muito difícil. Mas aqui no Brasil a gente acha ovas de ouriço do mar. É bem bacana isso. É uma qualidade muito boa. E também as ovas de peixe, por exemplo, as de tainha. As ovas da tainha, dá para fazer uma ova curada que fala. É tipo uma conserva. Tem um jeito de fazer, mas ele fica bem durinho, que você às vezes acha algumas lojas vendendo assim, um preço assim, exorbitante, né? Que lá no Japão isso é uma iguaria, assim, que os japoneses ficam muito, dão muito valor a essa iguaria, que vem, na verdade, das ovas da tainha, tá? Eu estou falando de coisas mais sofisticadas, agora vamos para uma coisa mais simples. Usa muito carne bovina, né? Embora a cultura de comer carne no Japão ainda é muito recente, o japonês come bastante carne bovina na culinária. Aí eu separei quais são os tipos de carne que se utiliza na culinária japonesa, que é a alcatra, contrafilé, e tem uma parte da carne que se chama, eu não sei se é assim que fala, tá? Acho que é noix, é isso? Essa parte é uma carne com uma mistura de gordura com carne, meio marmorizada. É fantástica essa carne, você pode fatiar bem fininho, usar em várias culinárias, principalmente sukiyaki. Tá? Então guarda esse nome, noix, você acha em qualquer atacadão aí. Carne suína, o japonês come muita carne suína, que usa a copa, o filé mignon suíno, a pancetta. Nossa, vocês não sabem o que essa pancetta pode fazer. Muito pouco pernil, tá? Mas usa bastante carne de porco. Frango também usa bastante, peito de frango, as coxas. Usa muito para fazer yakitori, essas coisas, teriyaki, né? As verduras... Antes de falar das verduras, deixa eu falar dos cogumelos. O japonês come muito cogumelo também, né? Tanto que os grandes produtores de cogumelo aqui no Brasil, no estado de São Paulo, são os japoneses, né? Tem os cogumelos mais consumidos, que é o shiitake. Existe o shiitake fresco e o shiitake seco. Eles têm funções diferentes. Shiitake seco se utiliza mais para extrair caldo. E o shiitake seco é para refogados, grelhados. Tem o shimeji, né? Branco e shimeji preto. O shimeji branco, ele é mais durinho, tá? E o shimeji preto é mais molinho e tem um cheiro muito peculiar ao shiitake preto. Aí qual você vai usar, tanto faz, você escolhe qual você prefere. Tem um cogumelo que você já acha no mercado aqui da cidade de São Paulo, no bairro da Liberdade, um cogumelo chamado iringue. Ele é um cogumelo grande, assim, tem bem grande, tem uma perninha bem gordinha. Você pode fatiar e fazer um grelhadinho dele, é fantástico, viu? Não tem no Brasil, mas os japoneses comem não muito, porque é caro. É um tal de matsutake que ele dá numa certa época do ano, que eu não me lembro em que época do ano que dá, eu acho que, se não me engano, outono. Tá? É um cogumelo muito nobre, esse matsutake, e o aroma também é incrível, né? Gente, e as verduras? As verduras em geral. Vamos lá, a selga, repolho, pepino, batata, eu falei cenoura, nabo, folhas de mostarda, brócolis, couve-flor, né? E cebolinha, não falei? Cebolinha. Não usa muito salsinha, não. Salsinha, coentro, já falei da outra vez também, não usa, tá? Então, é isso que nós usamos. E usamos muito ovo, tá? O ovo faz parte de vários pratos. Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. O mais importante, gengibre. Aí o gengibre, você fala, qual gengibre? Fresco ou mais seco, né? Tanto faz, viu? Não é que tanto faz, assim, o seco é melhor para ralar, porque na culinária japonesa usa muito gengibre ralado, né? Eu não falei mais uma coisa, já estava esquecendo, hein? Pimenta dedo de moça também usa bastante, tá? Algumas, por exemplo, o kimpiragobo, tá? Mas assim, o gengibre, o fresco usa mais para fazer conserva, gari, que eu já postei outro dia lá no Instagram, tá? Quem quiser é só ver lá, tá bom?
Por exemplo, tem um prato japonês que gosto muito de comer no dia a dia, que se chama gyudon. Gyudon o que que é? Uma tigela meio grande assim, uma cumbuca grande, coloca um arroz embaixo e coloca um cozido em cima, que é a base. Esse cozido seria um refogado de carne, cebola e faz ele é cozido em um pouco de líquido, de água ali, né? Tem um caldo ali. Eu geralmente uso saquê, eu jogo um pouco de água, dashi, né? E aí e tempera com shoyu, um pouco de açúcar, e você bate um ovinho, joga um ovinho ali, e dá uma cozida ali, e depois você pega um punhado daquele lá e coloca em cima do arroz, né? Gente, é um prato, na verdade, muito simples. O que que ele foi, né? Veja o ingrediente. Nesse prato que eu falei agora, gyudon. Gyudon. Gyu significa vaca, don, tigela. Então, ele foi só carne de vaca, que é o que nós temos a rodo aqui no Brasil. Eu sei que tá caro. Às vezes os ingredientes brasileiros estão mais caros que os japoneses, viu, gente? E a cebola, que é mega baratinho, né? Você corta lá a cebola, tem um jeitinho de cortar. Que mais? O que vai aí? Arroz japonês. Eu já falei que você acha o arroz japonês. E olha, sinceramente, se você lá no interior do Brasil não achou arroz japonês, usa o arroz brasileiro mesmo, tá? Aí você tenta fazer com arroz brasileiro. Antigamente se comia assim, né? Então dá pra fazer. É só não temperar com alho e cebola. É só cozinhar só com água. Aí dá certo, viu? Aí, o que mais que eu tenho aqui? Por exemplo, eu vou fazer um outro prato. Eu quero fazer um outro prato. Um negócio chamado nishime, que eu postei também outro dia no Instagram. E aquele nishime, o nishime dá para fazer com os ingredientes que tem no interior. Por exemplo, você acha inhame, né? Inhame, frango, cenoura, vagem. Se você tempera com um pouco de shoyu, açúcar, né? Aí você tem um nishime aí. Claro, se você tiver um kombu, um conhaco, é melhor, né? Mas não precisa. Você consegue fazer um nishime sem isso também. Por exemplo, meus pais moravam no sítio e lá eles conseguiam fazer tudo, né? E olha que desde criança lá eu vivi lá no sítio. A gente conseguia comer nishime tranquilamente no ano de 1970, né? A gente conseguia comer isso, tá? Então, você acha? Veja, olha, outra coisa, eu morei uma época na Bahia, perto de Salvador lá, uma cidade chamada Lauro de Freitas. E eu, quando fui para lá, eu achei que eu ia sofrer muito, né? Porque eu não ia achar ingredientes. Só que no dia seguinte, assim, na semana seguinte fui no mercado, nossa, eu vi já aquele monte de gengibre, maços enormes de cebolinha. Eu vi muita selga, muita batata. Eu falei, pronto, frango, né? Eu falei, não, que isso, né? Dá para fazer, né? Aí, o que dá para fazer? Olha, com frango dá para fazer o quê? Karaage. Em vez de você fazer o frango frito, faz karaage, né? Karaage. Dava para fazer shogayaki, que é um refogado de carne com gengibre. Dá para fazer yakisoba. Deu para fazer até sushi, viu? E também outra coisa que tinha lá é muito peixe, né? Aí lá eu não sabia, mas tinha um peixe chamado bicudo, não, agulha, não sei, ele tem uma ponta aqui. Que na culinária japonesa ele é um peixe nobre, não é nobre, mas assim, é um peixe muito consumido assim, no dia a dia dos japoneses, né? E aí meu pai, quando foi lá, ele, nossa, como vocês têm isso aqui? Ele logo já abriu, salgou, fez lá a carne seca de peixe, vamos dizer assim. E eu sei que eu fiquei lá um bom tempo comendo aquilo, porque a gente deixou guardado na geladeira. O broto de bambu, lá em Salvador, quem conhece o aeroporto de Salvador já passou por aquele túnel assim, né, de bambu maravilhoso, lindo, né? Eu tava um dia passando por ali, nossa, eu assim vi um broto de bambu ali. Aí eu não resisti, olhei pra frente, olhei pra trás, não tinha nenhum carro, desci correndo, dei um bico no broto de bambu, catei ele, levei pra casa, tirei o amargor
e eu consegui finalmente comer o meu broto de bambu lá na Bahia. Nossa, fiquei tão feliz. Você vê, né? Olha, Brasil, aí na sua terra tem bambu, né? Tem bambuzal. Eu tenho certeza que aí tem bambu e você consegue fazer, né? Se você mais para frente ensino vocês a tirar esse amargor do broto de bambu, né? Tá? Então, é só você ter um pouco de criatividade, né? Assim, até com água de coco eu consegui fazer uma culinária japonesa, né? Porque uma vez eu estava passeando na orla da cidade, aí eu vi os garis tirando todo aqueles cocos, porque senão diz que o coco cai na cabeça, é perigoso, então eles têm que tirar todo o coco, né? E tava tirando, e eu olhei e falei assim, o que vocês vão fazer com esse coco? Eles falaram, vou jogar fora. Eu falei, como assim? Eu enchi o meu carro, meu porta-mala, levei para minha casa, eu lá todo dia rachando lá, cozinhando arroz com água de coco. Sabe que sabor que ficou? Parecia arroz de broto de bambu. Tão gostoso. Experimenta. Quem mora na Bahia, experimenta fazer, porque eu sei que a água de coco aí na Bahia é baratinho. Tá? Então, assim, a gente, assim, olha, dá para você comer culinária japonesa tranquilamente aqui no Brasil com pouco recurso, viu? Dá sim. Onde eu acho os ingredientes? Vamos por partes. Aqui na capital, na cidade de São Paulo, tem várias lojas especializadas de comida japonesa, inclusive. Mesmo na Zona Norte, eu conheço 2 lugares. Lá no bairro da Liberdade, bom, aí nem se fale, né? Assim, lá tá cheio de loja. Mas assim, você vai indo mais assim para a Zona Leste, também deve ter, é que eu não conheço, mas tem um supermercado, os grandes supermercados já tem um espaço específico só de comida japonesa. Desde o macarrão, temperos e alguns ingredientes secos, por exemplo, shiitake seco. Tem até wasabi, tá? E agora você vai indo mais para o interior aqui da cidade de São Paulo. Eu vou me basear um pouco do que eu sei, tá? Você vai, por exemplo, na cidade de Jacareí, lá tem um supermercado bem grande, que aliás eles trabalham com o Vale do Paraíba quase inteiro, né? Eles têm um setor específico de comida japonesa, uma gôndola só de comida japonesa, e lá você acha arroz, acha shoyu, todos os temperos que você precisa. É um pouco mais caro? Mas não tão caro não. Eu comparei o preço, é quase igual, tá? Agora você vai mais para o interior do Brasil, que nem eu falei, morei na Bahia, lá na cidade onde eu fiquei, já tinha shoyu naquela época, então imagine agora, acho que deve ter até saquê. Então assim, e assim, vai experimentando qual é a marca que você gosta mais, você mesmo vai escolher a melhor marca de shoyu, a melhor marca de miso. Eu não vou dizer, essa é a melhor marca, porque eu tenho a minha preferência, que talvez não seja igual à sua, tá? O arroz também você acha em qualquer lugar, tá? Eu já vi em vários supermercados, aquele arroz de pacotinho verde que se chama momide, de grão longo, mas resolve, viu? Dá para fazer até sushi com ele, tá? Então pode ter ele, né? Na região litorânea, que eu não tenho muita, assim, conhecimento, mas na região da Baixada Santista deve ter ingredientes em hipermercados, né? Você acha, pelo menos você acha shoyu, miso e arroz também. E claro, hoje em dia nós temos a internet, que você consegue comprar de qualquer lugar, de onde você estiver, né? Então aí você busca na internet, conversa com, né, os vendedores ali, né, se entrega para sua cidade e você consegue, inclusive, pelo jeito, até com preço melhor, tá? Então, assim, ingrediente você acha assim em qualquer lugar. Agora, os utensílios. Às vezes isso tá pegando, né? Tem gente que não fez o curso, o ingrediente até acha, mas os utensílios, tem gente que fala, não acho, então não vou fazer comida japonesa, né? Sim, agora eu vou falar sobre o utensílio. Na culinária japonesa, você precisa sim de uma boa faca, tá? E se você já sabe amolar a faca, tenha um amolador de faca, porque
Na culinária japonesa, a faca tem que estar cortando bem. Se a faca não está cortando bem, o resultado não fica legal, né? O corte não fica bonito. Você vai precisar de uma tábua, tá? E quando eu falo tábua, não é de vidro, tá? Tem que ser ou a tábua, aquelas brancas, ou a de madeira, tá? Que tudo se corta em cima de uma tábua. Tenha também peneiras, tá? Peneiras de vários tipos, desde a peneira para escorrer o arroz, até aquelas peneiras pequenas para coar alguma coisa. A gente coa muito caldo, né? Assim, dashi, a gente precisa também. E tem aquelas peneirinhas meio redondinhas, assim, sabe? Fazer misoshiro, né? Para diluir miso, tá? Então você vai ter que ter peneira, tá? Tem também, precisa de escumadeira, concha, descascador, usamos bastante o descascador, tá? Que mais, hein? Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu esqueci. E outra coisa, utensílio. Uma coisa que eu resolvi fazer, né, agora é começar a vender os utensílios e entregar via correio, tá? Então, assim, sei lá, você não achou na sua cidade, você entra no meu site lá, que eu tenho lá uma lista de coisas que eu tô vendendo, aí você vê se é interessante para você, tá bom? Exceto faca, por conta da segurança, tá? Mas o resto das coisas eu tô lá vendendo. Vocês viram que não é difícil, né? Não precisa de ingredientes tão sofisticado, mirabolante para fazer a culinária japonesa. Quer ver uma coisa? Experimente mudar aquele cozido de batata com carne. Usa a mesma batata e a mesma carne, por exemplo, e você faz um nikujaga, é um prato japonês, né? Então assim, dá uma variada, né? Às vezes assim a gente acha que não dá para fazer, mas dá. Claro que você vai precisar do tempero, do shoyu, do açúcar, do miso, vai precisar? Talvez sim. Você sabe que tendo miso não, tendo shoyu, você já consegue fazer muita coisa culinária japonesa. Ó, por exemplo, aquele seu franguinho frito lá que você adora fazer, em vez de fazer daquele jeito que você sabe fazer do franguinho frito, experimenta fazer karaage, né? Que ele é temperado com gengibre, alho, shoyu, usa um amido de milho. Amido de milho você acha aí na sua cidade, né? Tem a selga na sua cidade? Sabe o que é a selga? Aquelas folhas enormes, assim, bem grandes, né? Se você tem a selga, você vai conseguir fazer tsukemono, com certeza. Você tem a selga. Se você tem agrião, cebolinha, carne, se você acha aqueles pacotes de macarrão udon, né? Você já consegue fazer um sukiyaki, né? Olha que maravilha, né? Quem mora no litoral, né? Quem mora no litoral, né? Olha, nossa, vocês podem fazer muita coisa com os peixes, né? Grelha ele, né? Faz um cozido de peixe, né? Tire caldo dele, faça um naberiori de peixe com aquele pargo. Nossa, naberiori com pargo é sensacional. Na Bahia, na Bahia tem um peixe chamado agulha, acho que era isso, né? Tem um biquinho assim, né? Você salga, abre ele, tira toda a barriga, abre, né? Salga ele, faz tipo uma carne seca de peixe dentro da geladeira. Nossa, você já faz festa com isso aí. Pessoal lá de Pernambuco, lá eu sei que tem sororoca, bastante sororoca. Olha, faz alguma coisa, um peixe frito com sororoca, uma moda japonesa, né? Dá para você inovar bastante. Lá no sul do Brasil tem muito camarão, faz um tempurá de camarão em vez de você fazer aquele, sei lá, né, um prato de camarão brasileiro, você faz um japonês. No sul também tem muitas ovas de tainha, usa ovas de tainha para fazer vários pratos. A própria tainha você pode fazer um grelhado de peixe. No Mato Grosso, né, lá no Mato Grosso tem bastante soja, né? É engraçado que fiz uma viagem para lá e eu vi um mar de plantação de soja, eu chegando lá animada, achando que fosse comer edamame, né? Que é aqueles soja in natura. Eu não achei edamame, claro, porque lascam veneno ali, então não tem condição de comer edamame, né? Porque tá cheio de agrotóxico ali, né? Mas assim,
mas, né, se pode produzir um soja, né, na cidade estado como Mato Grosso, então dá para plantar lá no canteirinho um pouco de soja para fazer damame, né? Então vocês viram que dá para fazer muita coisa da culinária japonesa aqui no Brasil, que você não precisa ter os ingredientes importados, né? Ou você não precisa vir até o bairro da Liberdade e você já viu que dá para guardar e tudo isso, os insumos, os ingredientes, os temperos na geladeira e no freezer, né? Então assim, se você souber, olha, culinária japonesa tá fácil. Você já tá com o queijo e a faca na mão. É só começar. Vamos lá então começar a cozinhar, a preparar culinária japonesa raiz aqui comigo?